Oi, voltamos, vamos continuar aqui na 16. Quanto aos princípios direcionados à aplicação pública, assinale a opção correta. O princípio da legalidade significa que existe autonomia de vontade nas relações travadas pela administração pública, ou seja, é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mentira! É mentira esse bilhete. Por quê? Porque quem pode fazer tudo que a lei não proíbe sou eu e você, é o indivíduo, não é a administração pública. A administração pública ela precisa agir perante o que a lei fala, o que a lei manda. Porque para que o Estado vai querer ficar tendo vontade por aí de fazer qualquer coisa, né? Ele não precisa disso. O Estado serve para servir a gente. E a gente fala para ele o que ele tem que fazer. Como é que a gente diz isso para ele? A gente diz isso para ele por meio das leis. Então o Estado tem que fazer o que a lei está dizendo para ele fazer. Ele tem que fazer outra coisa. Eu e você? Não. A gente pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Letra B, a gente quer a correta, não vai ser a letra A. Então, letra B, o ato administrativo em consonância com a lei, mas que ofende os bons costumes, as regras da boa administração e os princípios de justiça, viola o princípio da moralidade. Viola, alternativa B é a nossa alternativa. Porque lembra, né? A gente já falou que legalidade e moralidade não podem se confundir. Não é porque não está escrito que não está valendo para a moralidade. Pode até ser passível aí de nulidade. Vamos ver a C, D e E só para tirar essa dúvida, mas é a letra B, certamente nossa alternativa. É decorrência do princípio da publicidade a proibição de que conste nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em divulgação de atos, programas ou campanhas de órgãos públicos. Gente, que questão malvadinha, porque a gente está com a caneta em cima dela para marcar, né? Mas o que torna essa questão aqui errada? Porque ele diz que é em decorrência do princípio da publicidade. Não é publicidade, amor. Aqui é impessoalidade. Lembra da placa, né? Da placa lá do prefeito, do governador, que em uma obra coloca o nome dele. Por que não pode ter o nome dele? Porque não é o senhor fulaninho de tal quem está fazendo a obra, mas é a prefeitura da cidade tal, é o governo do estado tal, entendeu? Então não pode ter o nome do sujeito, mas não é por causa da publicidade, é por causa da impessoalidade. Por isso a letra C, essa traiçoeira, tá errada e nossa alternativa ainda é A. Letra D. A administração pública pode, por ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou por vedações, proibições, né, aos administrados. Gente, um ato administrativo, ele não tem tanto poder assim não, para que você crie leis, crie direitos, crie impostos, crie benefícios ou benefício não, né? Direito ou benefício assim para o teu administrado, tu não faz isso por um ato administrativo, não, não é só isso. Tem que pelo menos ser uma lei ordinária aí que passe pelas casas legislativas. É claro que o ato administrativo ele pode fazer umas coisas, mas isso aqui tá dando muito. Ele não é tudo isso, não. Baixa a bola dele aí. Letra E. O modo de atuação do agente público, em que se espera melhor desempenho de suas funções, visando alcançar os melhores resultados e com menor custo, mais com menos, a gente falou disso anteriormente, da agorinha, decorre diretamente do princípio da razoabilidade. Você não erra isso, você sabe que isso aqui é eficiência. Então, a letra A, a questão 16. Vamos para 17. Gente, já tem 4 minutos de vídeo? Meu Deus. Em relação aos princípios do direito administrativo, assinale a opção correta. Letra A. A personalização do direito administrativo é consequência da administração do princípio democrático e dos direitos fundamentais em todas as atividades da administração pública. Essa questão está correta, sim, gente. Tem a ver mesmo com o princípio democrático e os direitos fundamentais, sim, fundamentam os princípios da administração pública. Tanto que eles têm essa relação, né? Os dois não são absolutos, como eu falei anteriormente. E a letra A é a nossa alternativa aqui. A gente quer a correta? É a letra A mesmo, mas vamos dar uma olhada nas outras.
Não se qualifica a violação aos princípios da administração pública como modalidade autônoma de ato que enseja improbidade administrativa. Gente, é claro que a improbidade administrativa, ela viola os princípios da administração pública, né? O princípio da impessoalidade limita-se ao dever de isonomia da administração pública. O princípio da impessoalidade realmente ele tem a ver com a isonomia, mas daí a dizer que ele se limita à isonomia, está errado, porque está restringindo muito. A impessoalidade tem a ver também com a moralidade, por exemplo. Lembra nos casos de nepotismo que a gente viu no vídeo anterior? Impessoalidade estava ali também. Letra D, certo? Isso, vamos para D. A disponibilização de informações de interesse coletivo pela administração pública constitui obrigação constitucional a ser observada até mesmo nos casos em que as informações envolvam a intimidade das pessoas. Não, né? Essa é uma das exceções, não pode envolver a intimidade das pessoas e não pode mais o quê? Alguém lembra? Não pode divulgar coisa que ameaça a segurança do Estado, da sociedade, do Estado. Letra E. O princípio da eficiência administrativa funda-se, baseia-se na subordinação da atividade administrativa à racionalidade econômica. De fato, a eficiência tem a economia como um dos seus fatores ali, mas não é só apenas isso. A eficiência é fazer mais com menos, lembra? Então, é mais qualidade com menos grana. É mais qualidade, mais produtividade em menos tempo. Então, ela não está ligada diretamente somente à economia, a economizar gasto público com isso. Tem outros fatores. Por isso, quando ele fala funda-se, né, baseia-se na economia de dinheiro, sim, de recursos financeiros, tá errado. Vamos para 18. E a nossa alternativa ali era a letra A mesmo. Deixa eu acompanhar aqui na apostila também. Pode ter algum detalhe. Ok, 18. O cumprimento dos princípios administrativos, especialmente o da finalidade, o da moralidade, o do interesse público e o da legalidade, constitui um dever do administrador e apresenta-se como direito subjetivo do cidadão. Tá certinho essa questão, é isso mesmo. Não tenho muito o que falar, a questão tá correta, ela é autoexplicativa aqui. E acho que você acertaria essa questão ainda que não tivesse estudado. Acho que essa dá para chutar legal. 19. Assinale a alternativa correta no que tange aos princípios que informam o direito administrativo. Um dos aspectos da moralidade administrativa é a probidade administrativa. Ok? Até aí. A Constituição Federal de 88 não trata especificamente da probidade administrativa. Então, ela trata sim. Aqui, o Estratégia até separou onde que ela tá na CF 88. Tá no artigo 14, parágrafo 9, tá no artigo 37, que é o mesmo artigo que traz o LIMP, né? Mas é no parágrafo 4, tá no artigo 85, inciso 5. Então, o erro dessa alternativa aqui é que a probidade administrativa, ela consta sim na Constituição Federal. Ela está na Constituição Federal. Vamos continuar. Letra B. Os precatórios constituem exemplo de aplicação do princípio da impessoalidade. Tá certo, vou já explicar melhor. O que não ocorre com o ato legislativo perfeito. Errado. Vamos primeiro, para responder essa questão, a gente tem que conseguir saber o que é precatório e o que é ato legislativo perfeito, né? Isso, ato legislativo precatório é assim. O Estado foi processado, ou ele processou e ele perdeu. Então, ele precisa pagar para a pessoa lá que ganhou esse valor dele, né? Que ganhou judicialmente esse valor dele. Com isso, o Estado vai ser cobrado com esses precatórios. E por que o precatório ele obedece à impessoalidade? Porque vai de acordo com a ordem mesmo, entendeu? Tipo, acabou esse processo aqui, aí manda para o Estado pagar. Acabou outro processo, manda para o Estado pagar. Então, não tem a ver, não tem outra ordem. Assim, a ordem é o tempo mesmo, o tempo em que aquele processo ali se deu transitado, julgado, enfim. Então,
não é impessoal. Essa é a justiça, assim, no meio disso, né? Essa é a impessoalidade, que vai de acordo com o tempo. Já o que é ato legislativo perfeito? Ato legislativo perfeito é tipo assim: você é dono de um prédio perto de uma praia muito linda e o seu prédio tem muitos andares. Não muitos não, tem 6 andares. Mas aí a sua cidade decidiu que que não é para ter tantos andares assim não, os prédios perto da praia. É para ter no máximo até 3. E aí o que acontece com você? Quando você fez esse prédio, quando você finalizou esse prédio, estava permitido, estava tudo liberado. Depois que veio essa proibição. Quando vem essa proibição, você não sofre nada com isso, porque você já havia feito o seu prédio, certo? E isso é uma questão também que envolve sim impessoalidade. O ato legislativo perfeito tem a abrangência da impessoalidade. Então aqui está errada essa questão, porque tanto o precatório quanto o ato legislativo perfeito tem a ver sim com a impessoalidade. Letra C. Os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade vinculam-se originalmente à noção da administração patrimonialista. Gente, não. A, a administração patrimonialista, ela é aquela que tem corrupção, ela é aquela que tem tudo que não pode, entendeu? Ela tem nada a ver com legalidade ou com moralidade. Quando trata a administração como algo pessoal, entendeu? Então, não, a letra C está muito errada. Letra D. Um ato praticado com o intuito de favorecer terceiros pode ser legal do ponto de vista formal, mas certamente está comprometido com a moralidade administrativa sobre aspecto material. Verdade, né? Lembra daquela história que nem tudo que é legal é moral? Então, para favorecer um terceiro pode estar tudo certo aí do ponto de vista formal, né? Na lei, tá tudo legal, tá tudo legalzinho. Mas moral não é não. Então, letra D vai ser a nossa alternativa. Vamos dar uma olhada na letra E. A administração prescinde de justificar seus atos. Prescinde seria ela não precisa. Ela precisa justificar seus atos, inclusive pelo princípio da motivação. Ela precisa dizer o que motiva a ter esse ato. Vamos para a questão número 20. Cadê a 20 na minha apostila? Tá aqui. Beleza. Motivação, olha ela aí. É um princípio que exige da administração pública indicação dos fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Exatamente isso, né? Tinha acabado até de falar, dei spoiler para vocês da questão. 21. O princípio da administração pública, que se fundamenta na ideia de que as restrições à liberdade ou propriedade privada somente são legítimas quando forem necessárias e indispensáveis ao atendimento do interesse público, denomina-se proporcionalidade. Bom, essa questão, ainda que você não soubesse o que é a proporcionalidade, você conseguiria acertar, porque tem nada a ver com legalidade aí esse enunciado, muito menos com publicidade, nem com moralidade, nem com eficiência. Então seria proporcionalidade mesmo. Mas já que a gente está aqui, né? Já que a gente está aqui fazendo nada, vamos falar disso um pouco melhor. O que é a proporcionalidade? A proporcionalidade ela precisa atender a 3 fundamentos, assim, 3 elementos, né? A adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Sim, eu li ali, eu dei uma coladinha. Mas eu mesma que escreveu, então tá tudo certo. Aqui a gente tem como chama isso? Um exemplo que fala de um caso em que se houvesse, por exemplo, uma enchente e tal, e aí tá todo mundo desabrigado e precisam de um lugar e a sua casa ficou intacta durante essa alagação, enfim, daí vão levar a pessoa que precisa para sua casa. Você não vai ter direito a coisa nenhuma de aluguel, essas coisas assim, porque tá atendendo aí nessa população. Mas aí precisa ter a adequação, por exemplo, tem dezenas de pessoas vão caber na sua casa, então está adequado essa medida, não houve um exagero. Necessidade quer dizer que não há outra alternativa
aquele lá é o que está disponível, então não tem mais o que fazer, por isso eu vou usar, o Estado, né, vai usar a propriedade aí privada para cuidar dessa demanda. E a proporcionalidade em sentido estrito, em sentido específico, né, quer dizer assim, que os prós, as vantagens de ter esse ato são maiores do que as desvantagens desse ato. Por isso que ele pode ser feito, porque ele obedece essas três coisas. Ele tem que ser um ato adequado, necessário ou exigível, né? Também pode trazer essas duas formas de dizer, e que é proporcional ao sentido estrito. É isso aí que a gente pode lembrar quando fala de proporcionalidade. 22. A observância de adequação à exigibilidade ou necessidade por parte do agente público constitui fundamento do seguinte princípio da administração pública. A gente acabou de falar, a nossa opção aqui é a letra D, mas digamos que a gente não soubesse da proporcionalidade. A gente dá uma olhada em exigibilidade, adequação e exigibilidade, né? A gente está falando de publicidade, não, moralidade, não, entendeu? Ela não se aplica. Eu acho que aqui por eliminação você também acertaria. 23. O desfazimento da nomeação de um agente administrativo somente pode ocorrer depois de assegurada a ele garantia de contraditório e ampla defesa. Sim, verdade. Se a administração pública faz algo que acaba com o direito seu, que, enfim, você tem sim garantia e direito à ampla defesa e contraditório sempre. Essa aí você também saberia intuitivamente. 24. O princípio que instrumentaliza a administração para a revisão de seus próprios atos. Opa, estamos falando de autotutela aqui, né? Consubstanciando um meio adicional de controle para atuação e no que toca ao controle de legalidade, representado potencial redução de congestionamento do poder judiciário, denomina-se autotutela, letra C. Não tem o que discutir, gente, questão dada. Mas assim, vamos falar sobre isso um pouquinho, né? Poder judiciário, para que ele não fique congestionado, como a questão falou, sim, quando a administração pública vê que ela cometeu um ato ilegal, um ato, ou não exatamente legal, mas que ele não está correto ali, que não está adequado, enfim, de alguma maneira, ele pode sim, ele mesmo corrigir esse caso, não precisa ir para o Poder Judiciário. Mas ele pode fazer isso, sim, uma diferença que é importante a gente saber, a gente ter em mente, sair daqui lembrando, é que a administração pública, ela pode fazer essa correção, ela pode praticar a autotutela, ainda que ela não seja provocada, ainda que ninguém, nenhum administrado, coisa assim, venha dizer para ela, isso aqui tá errado. Ela mesma viu, ela mesma observa lá, putz, errei aqui, vou dar uma melhorada nisso. Ela pode fazer isso. Agora, o Poder Judiciário, ele não pode se meter se não for chamado, entendeu? Ele precisa ser provocado para que ele tenha alguma reação quanto a algo que está acontecendo aí. 25. O princípio administrativo da autotutela expressa a capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos, beleza? Desde que provocada pela parte interessada, independente da decisão judicial. A gente acabou de falar disso, gente. Eu adivinho, isso é um problema que os adivinhos nem entrarão nos reinos do céu. Cadê? Essa questão tá errada, né? Essa questão está errada, porque a administração pública, como eu tinha acabado de dizer, ela não precisa ser provocada. Somente o Poder Judiciário, sempre o Poder Judiciário precisa ser provocado. Pode lembrar disso, que isso cai, olha aí, a CESP cobrando. Na Suframa, olha bem aqui. Eu tô no Amazonas, se você não soubesse, não estivesse sabendo. 26. Relativamente à necessidade de estabilização das relações jurídicas entre os cidadãos e o Estado, há dois princípios que visam garanti-la. Necessidade de estabilização das relações jurídicas entre os cidadãos e o Estado. Ok. Assinale a resposta que contenha a correta correlação, levando em consideração os aspectos objetivos e subjetivos presentes para a estabilização mencionada. Aí a gente tem aqui segurança jurídica, aspecto objetivo para um,
E 2, proteção à confiança, aspecto subjetivo. Beleza, boa fé. Gente, subjetivo total, né? 2. Presunção. Presunção. Tá lidando aqui com a percepção do indivíduo, logo subjetivo. Portanto, 2 também, né? Presunção de legitimidade e legalidade dos atos da administração. Prescrição. 1, né? Jurídica, decadência. Olha essa dupla. Também 1, decadência. Lembra? Prescrição e decadência, ou conhece essas duas senhoras? É o seguinte. Prescrição e decadência não é nosso assunto, mas vamos falar disso aqui, já que caiu no nosso colo. Prescrição é quando você tem um direito, o direito é seu, mas acabou o tempo para você exigir esse direito. Já a decadência, o direito caducou, o direito, você não tem mais aquele direito, não, o direito não é seu. Por quê? Passou o tempo e você não usou, então você perdeu o direito. Na prescrição você ainda tem o direito, mas acabou o tempo de usar. Eu sei que no começo é confuso, mas lembra assim, decadência não tem mais direito, acabou o direito. Prescrição ainda tem direito, mas porque o tempo passou, eu não posso usar. A prescrição, ela ainda tem esperança no seu coração, sabe? Ainda te dá esperança porque o direito ainda é teu. A decadência, meu filho, acabou. Tá. Ai, meu Deus, tomara que nenhum advogado me veja. 27. Eu uso esses métodos para decorar para mim mesma, para questão de concurso, gente. A gente já tá na 27, eu tô na página 20, que tem a 23 ainda. Ai, meu Deus, cadê a 27? Eita. 27. Não. Tem nada não. Vamos lá. Suponha que a ascensão funcional de determinado servidor tenha decorrido de ato administrativo calcado em lei inconstitucional. Ok, ele foi colocado lá por uma lei inconstitucional. Ilegalmente foi colocado lá. Beleza. E que já tenha transcorrido o prazo decadencial para a administração anular o respectivo ato. Se deu bem, maluco. Então, a administração ela já não pode mais revogar isso, porque a administração não tem mais o quê? O direito de anular. Ela não tem esse direito mais. Passou o tempo, caducou o negócio aí, pode mais não. Nessa situação, admite-se a convalidação do ato administrativo de transposição de carreira em favor do servidor. Beleza. Com fundamento no princípio da indisponibilidade? Não. Nossa, essa questão é muito cruel porque você fica muito perto ali de marcar, ainda mais que se ela fosse uma das últimas do exame, eu provavelmente erraria uma questão dessa, não sei. Mas assim, o princípio da indisponibilidade não é o caso aqui. É só esse pequeno pedaço que ferra toda a questão e torna ela errada. O que é o princípio da indisponibilidade? Você lembra? É aquela questão que o agente público, né, a administração pública em geral, na verdade, ela não tem opção, ela tem que fazer o que a lei manda. Então, ela não pode se omitir e ela precisa fazer lá, por exemplo, digamos assim que você é um auditor fiscal, que nem é você, né? Aí, você chega numa empresa e vê uma situação em que você precisa multar o sujeito lá, a empresa lá, porque ele está agindo fora da lei. Mas você tá ali e você vê que ele não agiu de má fé, mas que ele, por algum motivo, não soube fazer alguma coisa, ou sei lá. Você tá morrendo de dó do sujeito ali, mas você precisa fazer porque é o seu trabalho. Fazer aquilo porque é o que a lei diz. Se você é um agente público, né? Se você tá ali nessa função, você não tem a opção de passar a mão na cabeça dele, entendeu? Você não pode não, eu vejo que você é legal e não sei o quê. Você vai ter que multar, de fato, o sujeito lá. Ainda que você faça isso com dor no coração, você tem que fazer. Então, a indisponibilidade, ela trata assim, que a administração pública, ela não é do agente, né? Ele não é dono da administração pública, então ele não pode tratar como coisa dele, coisa privada. Então, a indisponibilidade é isso. Nesse caso aqui, o que fundamenta e o que faz esse cara ter se dado muito bem
Tem a ver com a segurança jurídica. Isso, o princípio da segurança jurídica foi o que deixou essa pessoa continuar no cargo aí. E não tem nada a ver com a indisponibilidade. Por isso e só por isso a 27 está errada. 28. O fundamento da prescrição administrativa reside no princípio da conservação dos valores jurídicos já concretizados, visando impedir, em razão de decurso do prazo legalmente fixado, o exercício da autotutela por parte da administração. Prescrição administrativa. Tá certo, gente, é isso aí. Em razão do decurso do prazo, né? Se tivesse assim, ó, em razão, sei lá, tipo, se dissesse alguma coisa que fosse em razão da perda do direito, aí não seria a prescrição, seria aquela outra colega dela lá, né? A decadência. Mas nesse caso aqui tá tudo certinho. 29. A impossibilidade de o particular prestador de serviço público por delegação interromper sua prestação é restrição que decorre do princípio da... Gente, eu não falei disso ainda, mas dá uma olhada nesse enunciado. O que vai ser a resposta? O particular que presta um serviço para o servidor público, que presta um serviço para a administração pública, ele não pode, né, interromper ali sua atividade. Por quê? Seria pela legalidade? Você não é burro, né, amigo? Seria pela autotutela? Não. Proporcionalidade? Continuidade do serviço. É lógico. E sobre isso eu anotei uma coisa aqui que é importante. O TCU, o Tribunal de Contas da União, né? Nos estados a gente tem o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, que é aquele órgão que serve para cuidar das assembleias, no caso do TCU do Congresso, que vigia, né? Que pode punir, enfim. Ele tem uma exceção para essa questão da... Por exemplo, tem uma licitação, daí tá errado, a licitação foi feita errada, descobriram alguma coisa ilícita na licitação. E nesse caso, fica comprovado que houve aí algo ilícito, tá todo mundo condenado, tranquilo, ok? Mas essa empresa que está agindo aí de forma ilegal, ela continua prestando esse serviço até que outra empresa venha para substituir. Por quê? Por causa do princípio da continuidade do serviço público. Outra coisa que pode acontecer nesse tipo de caso é a administração pública trazer para ela responsabilidade. Tem lá uma empresa de ônibus que ganhou aí para prestar o serviço na sua cidade. E aí descobriu-se que durante essa licitação, na verdade, ela foi ilícita por algum motivo lá. Ok. Ou essa empresa continua prestando serviço até que outra licitação seja feita da forma correta, ou o serviço público vai ter que dar o jeito dele de entregar, de disponibilizar esses transporte coletivo aí para a população dele, para que as pessoas tenham direito a se locomover na cidade, entendeu? Então, assim, a continuidade do serviço público tem essa particularidade que a empresa que está condenada, ela vai continuar prestando serviço até que a outra venha. Outra coisa também é que a continuidade do serviço público é ela que limita o negócio da greve. Ela não impede a greve. Se tiver alguma questão sobre isso, está errada. Mas ela restringe a greve. Porque o serviço público não pode parar, o show não para. 30. E já estamos com quase 30 minutos. Meu Deus do céu, como passa rápido. Como passa rápido quando eu estou com vocês. Vocês estão tão legais. A possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente qualquer lesão de direito e, por extensão, a ameaça de lesão de direito a algum tipo de controle denomina-se. Ah, tá. Então, você é administração pública, daí você pode se submeter a um controle. Existem alguns tipos de controle. Tem o controle externo, que é aí poder judiciário, coisa e tal. E o controle interno, que eu já olhei aqui, né, quando a gente está falando de sindicabilidade. O que é a sindicabilidade? Né? Os sindicatos mesmo. Sindicato, para que ele serve? Eu sou um pouco crítica em relação a isso, mas vamos lá. Oficialmente, né, teoricamente, o sindicato ele serve para cuidar dos direitos dos seus sindicalizados
e inclusive vigiando aí a administração pública de onde eles são, né? E nisso é sim é um controle interno, porque o sindicato é formado por pessoas que trabalham nesse órgão aí, nesse ente público, seja lá o que for. Então, por isso, é a letra B. E a gente alcançou os 30 minutos. Daqui a pouco eu volto com a 31. Valeu!